Vamos cantar e louvar o nome do Senhor com palmas. Vamos dar graças ao nosso Deus. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração eu me louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre eu digo graças dou. Graças dou, sempre eu digo graças dou. Graças dou. Sinto tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. O teu amor e perdão, os meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração eu dou louvor, com as mãos nos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Amém. Nós temos que ter uma vida de gratidão, porque o nosso Deus é bom. Ele merece toda a honra, toda a gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Um bom dia aos irmãos, podeis assentar, que possamos ter um culto abençoado, porque nós sabemos que quando nós temos um coração agradecido, Deus nos recompensa com bênçãos espirituais. Somos felizes, mesmo tendo muitos problemas a enfrentar, mas enfrentamos sabendo que o nosso Deus está conosco. Quero também saudar os irmãos que estão em casa, que os irmãos também se sintam acolhidos entre nós. Sabemos que mesmo você estando aí, você está conosco aqui, porque é o mesmo Espírito Santo que nos une. Os nossos visitantes também, eu não sei se aqui no templo tem alguém nos visitando, são todos nossos irmãos aqui conosco, mas você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus também esteja contigo, que você se sinta participante deste culto. Com certeza você não será o mesmo após o culto. Nós, quando estamos na presença de Deus, nós temos um coração trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, para que entendamos mais o seu propósito para nossas vidas, um propósito de bem e não de mal. Eu, sabendo hoje que é um dia muito especial, porque o país todo se volta para as eleições municipais, e que Deus também possa nos abençoar para que ao longo deste culto nós possamos também orar para que o nosso povo tome a decisão certa a respeito do seu candidato, para que o nome de Deus seja glorificado na vida da igreja, o nome de Deus seja glorificado em nossa nação, através dessas autoridades constituídas e que serão eleitas pelo povo.
que possamos votar com discernimento, não por egoísmo, mas tendo uma visão múltipla das necessidades do nosso povo. O tema desta manhã é: Deus, o justo juiz, colocou todos os seres humanos sob condenação. Todos nós nascemos no pecado. Com a queda de Adão no jardim, nós herdamos o pecado, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E um dia seremos julgados por isso. E nós, ao longo deste culto, iremos entender como foi o plano de redenção de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele por meio do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu convido gentilmente que se coloque de pé, esticar um pouquinho as pernas, para que nós possamos orar, pedir para que o Senhor nos dê o discernimento necessário nesta manhã, que o nosso pastor possa interpretar a palavra de Deus com muita destreza, que ele sempre tem tido, muita clareza, que ele possa ser mais uma vez usado pelo Senhor para abençoar o povo de Deus. Pai Celeste, novamente nós retornamos à tua casa para dar graças ao Senhor, porque o Senhor poupou mais uma semana de vida a cada um de nós. Ó Deus, nós estamos agradecidos porque estamos saudáveis. O Senhor proveu o alimento, proveu a água para o nosso sustento. E o Senhor também, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, guardou os nossos corações de toda a impiedade humana, de toda a crueldade deste mundo. Os anjos do Senhor nos acamparam ao nosso redor, na saída e na entrada. Ó Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos poupado desta pandemia e permitiu, ó Pai, que nós retornássemos à sua casa para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Senhor, mesmo assim, perdoe os nossos pecados, porque não temos um coração tão agradecido quanto o Senhor, tanto quanto o Senhor merece. E, ó Pai, sabemos que com a purificação dos nossos pecados, o nosso coração está livre para ouvir a tua voz, livre para entender o seu propósito para nossas vidas. E por isso, ó grande Deus, nós rogamos para que o Espírito do Senhor encha o nosso coração de entendimento e compreensão, para que nós possamos sair deste lugar diferente da forma que nós entramos, cheios do teu Espírito, cheios de vontade de ser verdadeiras testemunhas de Cristo. Essa é a nossa sincera e humilde oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos estão debaixo da condenação do pecado e precisam render-se à graça salvadora do justo juiz Jesus Cristo. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar Teu Reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno e o reino de Deus, ele está em nosso coração. Não podemos abrir mão desta verdade. Meus irmãos, ainda mais um minuto eu rogo para que permaneçam de pé, para que possamos juntos fazer a leitura em uníssono de Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 12. Leiamos, pois: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Podeis assentar. Que palavra maravilhosa, nós chamamos ela de oração de confissão para a salvação. Quando o crente ele entende essa palavra, ele compreende, ele não só trabalha com seu intelecto, com a razão, mas ele também tem que exercitar a sua fé, crendo que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Essa obra milagrosa, jamais repetida e jamais será compreendida pelo incrédulo, tem que ser compreendida pelo cristão, pelo fiel. E diz no final que todo aquele que nele crê não será envergonhado diante de Deus. Ele não será envergonhado. É muito triste quando alguém é envergonhado publicamente. Nós não seremos envergonhados diante das nações, porque cremos em Cristo. Todos estão debaixo da condenação, pois o pecado nos separou de Deus. O pecado, ele é terrível, ele é mortal. Temos que ter cuidado com ele, não subestimá-lo. Ele nos separou de Deus. Neste momento, iremos separar para a entrega dos dízimos e ofertas, através dos diáconos. Os irmãos que vieram preparados, então, assim, podem fazer com muita gratidão no coração. E aqueles que não estão preparados, que permaneçam em oração enquanto esse procedimento acontece. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos neste momento rogando para que o Senhor venha consagrar estes dízimos, estas ofertas, para que elas sejam única e exclusivamente usadas para o reino de Deus, para o teu reino, para que haja expansão do teu reino na face da terra, através da bênção em muitas vidas, através dos compromissos que esta igreja precisa honrar. E por isso, ó Pai, sem a bênção do Senhor, tudo será em vão. E por isso, ó Pai, não só abençoe os dízimos e as ofertas, mas também abençoe aqueles irmãos dizimistas e ofertantes fiéis, porque assim como eles têm sido fiéis no muito que o Senhor tem dado, o Senhor também é fiel para com cada um deles. Não porque são ofertantes ou dizimistas, mas porque a essência do Senhor é uma essência de fidelidade, independente do que ou quem somos. Agradecemos por tudo, esta é a nossa humilde e sincera oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, este é um momento de gratidão do culto, quando nós agradecemos
pela vida dos aniversariantes da semana. Temos aqui a Lidiane Aparecida de Souza Vital, dia 9, Felipe Venturini Serra, dia 10, Maria José Tavares Vilela, dia 13. Há porventura alguém que esteja aniversariando essa semana? Não? Também podemos agradecer a Deus pelos aniversários de casamento e tantos outros motivos que temos para agradecer ao Senhor. Eu não sei o seu motivo, mas Deus sabe muito bem. Eu quero agradecer à igreja pelas orações, porque eu sei que só foi pelas orações dos irmãos que eu consegui ser aprovado no concílio, e o meu coração está muito grato. Me sinto honrado poder estar servindo a igreja, e quando eu digo pastoreando a igreja no trabalho paralelo e auxiliador do pastor Gesso, eu me coloco na posição de servir a igreja. A liderança cristã é servir, não é ser servido. E eu estou aqui com um coração muito grato e muito agradecido, porque a igreja me deu esse voto de confiança, e eu espero honrá-lo. Então, o meu coração é muito grato diante de Deus e diante dos irmãos, por tudo que os irmãos fizeram por mim, por cada um de vocês. É realmente muito gratificante. Mais uma vez, vamos nos colocar de pé, então, eu sei que você tem um motivo para agradecer ao Senhor. E nós temos também, não podemos deixar de mencionar que o processo de negociação com o terreno tem avançado, né, pastor? E tem sido positivo, e nós cada vez mais temos a confiança que esse terreno está se confirmando que seja da vontade de Deus, para que venhamos adquirir este terreno, com toda a dificuldade, mas pela fé nós vamos chegar lá. Pai Celeste, nós somos teus filhos, Senhor, e nós temos a gratidão de ter sido escolhido pelo Senhor para te servir. É uma honra muito grande, e por isso, ó Pai, nós sabemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem das mãos do Senhor. O dom da vida, as coisas que o Senhor nos dá, a saúde. Ó Pai, nós não temos palavras para expressar o Deus galardoador, o Deus recompensador que Tu és. E por isso, ó Pai, nós sabemos, se estamos vivos, se estamos aqui, é porque o Senhor nos deu essa graça de estar preservando a nossa vida para adorar o Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, por isso queremos agradecer pela vida destes aniversariantes, amados irmãos, que neste ano novo de suas vidas, ó Pai, eles possam ter os seus sonhos realizados pelas mãos do Senhor, que eles possam, ó Pai, entregar totalmente a sua vida nas mãos do Senhor, que eles possam confiar neste Deus bom, neste Deus perfeito, e que o Senhor, Pai, em contrapartida, venha derramar saúde, derramar esperança, derramar vida abundante. Que o Senhor, Pai, venha realizações, porque só Tu podes, ó Pai, onde o homem não pode alcançar. Venha abrir as portas certas e fechar as portas erradas. Que eles possam continuar caminhando no caminho estreito, mas é o caminho que leva à salvação, Pai. Ó Deus, Tu sabes como o Teu povo é agradecido, ó Pai, porque nada vem de nós, e o Senhor só apenas deseja de nós a retribuição, é que nós confiemos em Ti e entreguemos todo o nosso caminho nas Tuas mãos, ó Pai, para que continuemos a trilhar essa jornada, reconhecidamente difícil, mas sabemos, ó Pai, que não estamos sozinhos, que dentro de nós há o Espírito do Senhor, e ao nosso lado, ó Pai, caminham os Teus anjos nos protegendo. E por isso, ó Pai, nós Te amamos, porque o Senhor nos amou muito mais quando enviou o Seu Filho amado Jesus para morrer na cruz por nós. Isso, ó Pai, não tem como usar palavras e linguagens humanas para expressar
este ato de amor do Senhor por nós. Ó. E por isso, ó Pai, nós simplesmente queremos dizer muito obrigado. Obrigado, ó Pai, pelos planos que o Senhor tem colocado nesta igreja, através do teu servo, pastor Gerson. Obrigado por cada membro, ó Pai, que tem insistido em andar na tua presença. Obrigado, Pai, porque esta igreja está seguindo avante, ó Pai, fugindo da falsidade ideológica e andando no caminho do Evangelho, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, porque temos muito a avançar. E se o Senhor não for conosco, ó Pai, não temos como prosseguir. Obrigado, ó Pai amado. Esta é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Todos estão debaixo da condenação do pecado, mas em Cristo temos a graça que liberta e nos dá paz com Deus. Não existe coisa mais maravilhosa do que ter paz com Deus. Não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter pouco dinheiro, não adianta ter uma casa bonita, não adianta ter carro novo, precisamos ter paz. A paz, uma pessoa sem paz não tem status, não tem gênero, não tem nada que venha trazer alegria, mas uma pessoa com a paz de Deus, ela pode não ter nada, se ela tem paz com Deus, em Cristo Jesus, ela tem tudo. Nós iremos cantar mais uma vez, a tua graça que liberta, e logo em seguida ouviremos a palavra do Senhor através da exposição bíblica do pastor Gerson. Sustenta minha vida, por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça? É tua graça que liberta, é tua graça que me cura. Que sustenta minha vida, por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Bom dia.
Bom dia, amados irmãos. Bom dia você que está em casa, está nos acompanhando através das redes sociais. A minha oração é que Deus possa abençoar a todos nesta manhã tão radiante, tão bonita, para todos nós aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa. Vamos ficar em pé e vamos ler o texto de Romanos, capítulo 3, versículos de 1 a 20. E vamos meditar nesta palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa com uma pergunta que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz a respeito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale, todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Os irmãos podem tomar assento. Deus nos ajude a entender o texto e aplicá-lo em nossos corações. O que Paulo está discutindo aqui, nesse texto, é a situação de judeus e gentios. Os judeus pensavam que eles tinham uma certa vantagem sobre os gentios, por pensarem que era exatamente o povo da aliança, tinham a lei, e com isso estavam totalmente protegidos de qualquer situação de juízo sobre eles. Todavia, Paulo escreve aos Romanos, dizendo-lhes que todos, tanto judeus como gentios, estavam sob a condenação de Deus. E aquele verso tão conhecido, que nós falamos constantemente esse verso, que faz como que se fosse o resumo desta palavra de Paulo com relação aos judeus e a nós gentios. Paulo afirmou dizendo que todos pecaram e destituídos
todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Portanto, o que Paulo quis transmitir e o fez de maneira clara é que tanto judeus quanto gentios, todos nós estamos sob o pecado e, consequentemente, todos estavam sob condenação. Eu quero discutir com os irmãos essa primeira ideia. Todos estão debaixo da condenação do pecado. Os versículos 9 e o versículo 19, esses versos dizem que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não. Nós aqui, Paulo estava se referindo exatamente aos judeus. E Paulo era judeu. Ele disse: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Verso 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Em outras palavras, os judeus nunca cumpriram a lei de Deus à risca. Tentativas, sim, mas a efetivação do cumprimento da lei, isso não aconteceu. E por causa disso, os gentios que não tinham lei, os gentios que não eram povo da aliança, estavam andando de maneira absolutamente alheia à vontade de Deus, longe da direção da lei, viviam sem Deus, sem esperança no mundo. E agora Paulo chama a atenção dizendo: vocês, judeus, que pensam que estão protegidos por Deus por causa da lei, mas vocês estão condenados por causa da lei, porque a lei mostra o pecado de vocês, vocês não a cumprem e, consequentemente, vocês estão condenados por causa da transgressão da lei. Então, vocês não têm nenhuma vantagem sobre os gentios. E agora, todos vocês estão sob condenação. Portanto, não há vantagem em ser judeu. Todo ser humano está sob o pecado. A vantagem de os judeus terem recebido a lei, verso 2, foi desprezada pela desobediência à própria lei. Esta é uma grande vantagem. Mas a desvantagem veio pelo fato da desobediência à própria lei. Portanto, aquilo que lhes trazia benefício, tornou-se-lhes, portanto, instrumento de julgamento e de condenação. E os gentios já estavam condenados, já estavam perdidos, pelo menos do ponto de vista legal, do ponto de vista de aliança. Era gente completamente marginalizada do ponto de vista legal, do ponto de vista da aliança. E os judeus agora se jactanciavam, se gloriavam pelo fato de serem judeus. E Paulo agora chama a atenção dizendo: tanto judeus como gentios estão condenados. Os versículos 9 e 19 já citamos. Pecado está no singular. Significa que o pecado é o poder que exerce domínio sobre o homem. O que é lamentável e que é um fato doloroso é que, de fato, o pecado, ele é tão maligno que ele é capaz de dominar
um ser humano e fazer dele um trapo, e fazer dele um escravo, e pior do que isto, levá-lo à condenação eterna. O que Paulo está dizendo, judeus, vocês precisam acordar e parar de sonhar com essa aliança que vocês transgrediram, tanto que vocês transgrediram, que vocês foram parar no cativeiro. Vocês foram cativos para a Babilônia, por causa da transgressão da lei, por causa da idolatria. Vocês foram parar no cativeiro da Síria, exatamente por causa da transgressão da lei. Tudo Deus fez, trabalhou com vocês, através dos profetas. Todos os profetas trabalharam com vocês, querendo que vocês voltassem para Deus, e vocês não quiseram, e Deus então teve que levá-los para o cativeiro, com um objetivo, não só de castigar vocês, mas de trazer vocês de volta, pela disciplina, a fim de que vocês pudessem acordar e voltarem-se para Deus. Eu quero dizer aos irmãos que o cativeiro, de certa forma, foi um cativeiro, os dois cativeiros, ou dos dois povos, dos israelitas lá no norte do país, e de Judá, do sul do país. Esses dois cativeiros foram pedagógicos, foram disciplinadores, mas também pedagógicos, porque Deus estava vendo e sabia que podia trazer um remanescente, os que ficaram, e daqueles que estavam no cativeiro, Deus poderia formar novamente esse povo, a fim de que a sua promessa, que começou lá com Abraão, e depois a aliança davídica, não viesse a malograr. Deus tinha um projeto que não poderia ser malogrado, e o cativeiro também foi um ato de misericórdia de Deus, apesar de ser doloroso, apesar de ter sido doloroso, digo melhor, mas foi um ato de amor e de misericórdia de Deus. Sempre que Deus nos coloca numa posição que nos parece dolorosa, ainda assim, nessa posição dolorosa, coisa que nos machuca, ainda é um ato de amor, é um ato de misericórdia. Deus trabalha conosco, ainda que seja duro para nós, mas a vontade de Deus é que no contexto do nosso sofrimento, nós possamos analisar, parar, avaliar, arrependermos-nos e voltarmos para Deus. Até mesmo na ira, Deus se lembra da misericórdia. Foi a oração que fez o profeta Abacuque. Da tua ira, ó Deus, lembre-se da misericórdia. E agora, pela transgressão da lei, todos estavam sob condenação. Nesta manhã, você que está aqui, e você que me acompanha pelas redes sociais, eu quero dizer a todos vocês, que todos nós estamos sob condenação. Ainda que isso não soe bem aos seus ouvidos, ainda que você diga isso é uma bobagem, as Escrituras Sagradas dizem não, e Deus diz que não. Vocês têm uma dívida para comigo, afirma Deus, todos vocês têm uma dívida, e ela só será paga a partir do momento em que houver arrependimento e fé de vocês no meu Filho, que cumpriu toda a lei que vocês transgrediram. Aí a reconciliação comigo e perdão dos pecados de vocês. Fora disso, vocês continuam sob a condenação. Judeus e gentios, saibam disso. Foi o recado que Paulo deu aos seus leitores, aos seus contemporâneos e a todos nós. Só podemos sair dessa condenação ilesos de uma outra condenação eterna, ou de uma condenação eterna, se nós nos voltarmos para Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, com fé, porque Jesus, santo, inocente,
feito mais alto do que os céus. Ele assumiu o nosso lugar, pagou a nossa dívida, cumpriu a lei de Deus, e agora Deus o fez pecado por nós, para que através da justiça de Jesus Cristo, nós recebêssemos a justiça dele e fôssemos libertos da condenação, da lei que é boa, é perfeita, mas foi transgredida. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ser redimidos, salvos dessa situação de condenação. Mas uma outra ideia que eu quero caminhar com os irmãos. Em segundo lugar, todos estão separados de Deus. O pecado, na verdade, ele é um fato do ponto de vista de entrar na nossa vida. É isso que eu quero dizer. A penetração, a chegada do pecado, invadiu a vida de todos nós. E por causa dessa morada, dessa invasão, nessa casa de barro, em nossos corações, pela presença do pecado, ele nos afastou de Deus. Portanto, ele não simplesmente entrou na nossa vida, bagunçou a nossa vida, mas ele também nos afastou de Deus, separou de Deus. Irmãos queridos, convenhamos, a alma separada de Deus, ela padece. A alma separada de Deus é a coisa mais triste. O vazio na alma, a falta de significado na vida, acontece exatamente pelo fato de o homem estar separado de Deus. Porque quando Deus entra na nossa vida, o Espírito Santo enche os nossos corações. E a vida então passa a ter sentido, passa a ter significado. E quando o pecado entra, ele nos afasta de Deus. Esse vazio existencial enche os nossos corações, a alma se entristece, o coração se fenece, a alegria murcha, e nós caminhamos neste mundo sem rumo, sem direção, sem perspectiva, porque entramos exatamente numa área existencial perigosa, ou seja, sem Deus. E isso, na verdade, é a morte a que se refere o capítulo 2 de Efésios. Estando nós mortos em delitos e pecados, o pecado afasta de Deus e mata o ser humano. O que a Bíblia diz? Que esse afastamento é um afastamento doloroso. Os irmãos que são crentes em Jesus Cristo, nós que amamos a Jesus, sabemos muito bem disso. Quando nós pecamos contra Deus, o que acontece conosco? Há uma tristeza no coração, sim ou não? Há uma tristeza no coração, há um vazio no coração, enquanto não confessarmos o pecado, e não abandonar o pecado, não nos afastarmos do pecado, e buscar exatamente a justificação no sangue de Jesus, a purificação do sangue de Jesus, em nós permanece um vazio tremendo. Ainda na alma do crente acontece isso. Imagine na alma do pagão, daquele que na verdade não teve nunca Jesus em sua vida. Como que essa pessoa vive? Não há alegria, não há felicidade. Irmãos meus, sem Jesus não existe felicidade. Há um vazio. Volto a dizer, a vida não tem significado. Há um vazio existencial tremendo. A única pessoa que dá sentido à nossa vida é Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus. E o texto sagrado diz que não há retidão do homem para com Deus. Versículos 10 e 9. Não há um justo, observem, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Que coisa triste. Olha o nosso estado. Olha o raio-x da nossa vida, o raio-x da nossa alma, do nosso interior. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer.
fazer o bem aqui não é simplesmente fazer algo que ajude alguém, que beneficie alguém. Isso é bom do ponto de vista espiritual. Fazer o bem aqui está significando exatamente, não há ninguém que se disponha a obedecer, a conhecer, a obedecer e a andar no caminho de Deus. Todos se extraviaram. O contexto nos dá exatamente essa visão hermenêutica. O bem aqui, que se refere ao texto, não há alguém que faça o bem, ou seja, não há ninguém que esteja interessado em fazer a vontade de Deus, que abrace a vontade de Deus, que queira a vontade de Deus, que aplique a palavra de Deus no seu coração. Todos se extraviaram. Não há justo, porque transgrediram a lei de Deus, nenhum sequer. E não há quem faça o bem, ou seja, alguém que se interesse em obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. Bem faz aquele que obedece a Deus, aquele que quer Deus, aquele que quer gozar de Deus, ou melhor, gozar a Deus, ter prazer em Deus, ter o seu deleite em Deus. Este é o bem. E o mal é aquele que despreza a Deus, que abre mão de Deus, que na verdade não se submete a Deus. Esse é o mal. Queira Deus que nesta manhã alguém, pelo Espírito Santo, resolva fazer o bem, ou seja, receber a misericórdia de Deus, receber a graça de Deus, receber o próprio Cristo. Quando você faz isso, você está fazendo o bem. Agora, quando você rejeita Jesus, você está fazendo mal para você mesmo. O grande bem é crer em Jesus, e o grande mal é rejeitar a Jesus. O texto sagrado, no seu contexto, nos fala isso. Os judeus fizeram um grande mal, porque recusaram, desobedeceram a lei de Deus. Os gentios fizeram mal também, porque na verdade não se importavam com nada de Deus e não tinham nem mesmo o que obedecer, porque não tinham leis, a não ser a lei escrita no coração deles. Mas o texto sagrado continua dizendo, além de não existir retidão para com Deus, também não há união com Deus, versos 11 e 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Observe o verso 11. Não há quem entenda, ou seja, não há união com Deus. Todos se extraviaram, todos, na verdade, se afastaram, todos, na verdade, não quiseram unir-se a Deus, não quiseram submeter-se a Deus, e por causa disso, se tornaram inúteis. Ou seja, sem sentido, sem significado, para eles mesmos e para Deus. Não há aproximação de Deus. Por quê? Não há quem busque a Deus. Porque todos se extraviaram, tornaram-se inúteis. Essa palavra, porque não há quem busque a Deus. Imagina os irmãos. Venha à minha mente os contemporâneos de Noé, uma geração inteira, apenas 8 pessoas buscavam a Deus, e apenas 8 pessoas se salvaram, e toda uma geração pereceu porque não buscavam a Deus, não queriam a Deus. Este é o grande mal que você, querido internauta, faz a você mesmo. Não querer Deus, não submeter-se à vontade de Deus, desprezar a palavra de Deus, abrir mão de Deus e da sua palavra. Isso é loucura. Não há aproximação de Deus. Os homens estão andando pelos seus próprios caminhos, fazendo as suas
próprias vontades, andando pelas concupiscências da sua própria carne, seguindo os ditames da sua mente, seguindo o príncipe da potestade do ar, porque ninguém quer buscar a Deus. Deus se tornou estranho para os homens, para muitos homens deste mundo. E o texto sagrado diz que todos se extraviaram. Extravio. Foram-se embora, deram as costas a Deus, abandonaram-no e apegaram-se a outros ídolos. O ser humano não pode ficar sem um Deus. Se ele, na verdade, não tiver o Deus do céu, o Deus que fez os céus e a terra, ele vai criar um Deus para si, um ídolo para si. E foi exatamente o que aconteceu com Judá e com Israel. Criaram deuses para si, tornaram-se idólatras e foram parar no cativeiro. Meu querido internauta e irmãos queridos que me ouvem nesta manhã, é preciso que nós nos aproximemos de Deus. Ele é o Deus que criou-nos para a sua glória. E quanto mais você se afastar de Deus, mais triste você ficará, mais perdido você ficará. O homem sem Deus não tem norte, nem no tempo e não terá também na eternidade. Você que está extraviado, precisa voltar. Você que não conhece as Escrituras, precisa conhecê-las. Você que na verdade está longe do Senhor, precisa voltar para o Senhor e saber de um fato. O fato é esse, que dentro em breve você será julgado. Deixe-me dar um terceiro passo com você para tentar explicar esse texto para a glória de Deus. É que todos estão corrompidos. O pecado corrompe. Nós estamos vendo no mundo todo. Os irmãos percebem que a maior democracia do mundo, que é exatamente a democracia americana, está em tremenda confusão. Quem diria um país da estirpe, a máquina do mundo, a locomotiva do mundo em todos os sentidos, tecnológico, bélico, etc, etc, nessa situação, uma tremenda corrupção, segundo a imprensa internacional, a imprensa nacional, e nós acompanhamos também das redes sociais, quando o presidente dos Estados Unidos, ainda presidente, foi no seu discurso dizendo: roubaram, estão me roubando. Há fraude nas eleições dos Estados Unidos. Quem diria? O nosso modelo de democracia está se ruindo. As proibições pecaminosas estão surgindo. Os caminhos estão sendo fechados, inclusive para Deus, para a sua palavra. Por quê? Porque os homens estão corrompidos. E a corrupção, na verdade, ela é, ela é congênita. Ou seja, ela nasce no coração. Ela vem do coração. O salmista afirmou dizendo que, Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos com essa pecha, já nascemos exatamente com essa mancha, com essa nódoa, com essa moléstia moral, chamada pecado. E o pecado, na verdade, ele nos leva a um estado profundo de corrupção. Corrupto, portanto, é os nossos corações. Jeremias falou sobre isso. Corrupto é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Enganoso e corrupto é o coração. E o pecado faz com que o homem se corrompa, de tal maneira que
ele entra em estado de miséria. Ouçam os versos 13 a 17. No capítulo 3 nós estamos trabalhando. A garganta deles, olha que coisa, é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Olha, veja os irmãos, que coisa horrível. Olha a corrupção do ser humano. A garganta deles é sepulcro aberto. Ou seja, coisa apodrecida. Com a língua tramam engano, mentiras, veneno de víbora está sobre os seus lábios. Olha a corrupção, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os pés são velozes para derramar sangue. Tantos assassinatos, tantas mortes por assassinato no nosso país e no mundo. Nos seus caminhos, nos caminhos dos homens, há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, por isso, e a paz em Jesus, anda exatamente nesse contexto de corrupção. Os irmãos perceberam que o homem está completamente corrupto, desde a planta dos pés até o ato da cabeça. É a depravação total que os homens não querem aceitar. A Bíblia chama isso de depravação total. Veja os irmãos, garganta como sepulcro, língua enganosa, veneno de víbora debaixo da sua língua, a boca cheia de maldição e amargura, os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, nos caminhos dos homens, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não conhecem Jesus Cristo. Veja os irmãos, portanto, que o ser humano tem exatamente uma situação dramática, uma depravação total. Percebe que muitos dos nossos membros aqui, nesses versos 13 a 17, muitos dos nossos membros estão completamente corrompidos. E podemos dizer, sem medo de errar, há uma depravação total no ser humano, que só Deus pode reverter essa situação, fazendo essa pessoa nova criatura, quando ela recebe Jesus como Salvador eterno e pessoal. As palavras são maldizentes, versos 13 e 14. Suas ações dos homens, conduzem à perdição, versos 15 e 17. Os seus pés velozes para derramar sangue, em caminhos de destruição e miséria, sem paz. Destruição e miséria. Se os irmãos olharem para o mundo, uma fotografia do mundo, os irmãos perceberão que esse texto, na verdade, está mostrando a fotografia da humanidade. Isso aqui é uma grande foto da humanidade. Não precisamos ir longe. Aqui na nossa cidade, aqui no estado do Rio de Janeiro, na própria cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, nas grandes capitais, nós vemos isto todos os dias. As toneladas de drogas que são presas, a nossa Polícia Federal trabalhando como nunca, e os homens estão totalmente corrompidos. E a pergunta é essa: como sair dessa situação? Só há uma saída: crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a saída. Portanto, meu amigo, nem tudo está perdido. Toda essa corrupção, toda essa miséria, esse raio-x, na verdade, de morte, mata mais do que o coronavírus, porque matará a sua alma. Isso tudo pode ser mudado, não com um respirador artificial, mas isso pode ser mudado com o sangue bendito de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Isso tudo pode ser jogado fora. Você pode ficar livre dessa miséria.
desse veneno de víbora, esse espécie caminho para derramar sangue, essa boca de onde saem podridões, amarguras, miséria no coração, na alma miserável, alma cansada, alma triste, ela poderá se alegrar com a presença bendita do Espírito Santo em seu coração nesta manhã. E por último, eu quero ainda falar com vocês sobre todos estão sem o temor de Deus, versos 13 a 18. Nós já lemos esse texto e volto a ele. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. E aqui, verso 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o problema. Não há respeito para com Deus. Os homens perderam exatamente a visão de que existe um Deus santo, justo e que julgará de maneira imparcial o ser humano e dar-lhe-á exatamente aquilo que ele, na verdade, praticou, ele terá de volta. A alma que pecar sem arrependimento, esta morrerá por falta de temor a Deus. Ou seja, a falta de temor a Deus é o caminho para todos os demais pecados. Porque a Bíblia diz, contrariamente, o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. E a falta de temor de Deus, eu diria, é o princípio da loucura. Porque a falta de temor a Deus levará o homem para o caminho da miséria, para o caminho da idolatria, para o caminho do sexo ilícito, para o caminho da corrupção. Enfim, levará o homem exatamente para um caminho de morte e destruição. Portanto, a falta de temor a Deus é exatamente o caminho da morte. Nesta manhã eu quero convidar você, a fim de que você possa temer a Deus. Eu não estou dizendo que você precisa ter medo de Deus, mas você precisa respeitar a Deus. Você precisa reconhecer a Deus. Você precisa curvar-se diante de um Deus que fez os céus e a terra. O Deus que criou você, que faz você respirar de graça, todos os dias. O Deus que o ama, o Deus que lhe deu o Filho dele para morrer por você. Você precisa parar e analisar. Quero que você se lembre de que você é pó, e daqui a pouco você descerá à sepultura, e você terá que se haver com esse Deus. Ele vai julgar você de maneira imparcial. E a Bíblia diz, tudo o que o homem semear, o que acontece? Isso também ceifará. Se o homem, na verdade, ele semear corrupção, ele receberá corrupção. E se ele semear no Espírito Santo, do Espírito Santo, ele colherá a vida eterna. Portanto, há que haver o temor de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações finais, a fim de que você entenda melhor esse texto. Diante de nós está o nosso triste diagnóstico. Ou seja, nossos pés são velozes para derramar sangue. Debaixo da nossa língua há veneno de víbora. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Nos nossos caminhos há miséria e morte. Estamos completamente corrompidos. Esse é o nosso triste diagnóstico. Mas todos debaixo da condenação do pecado, todos nós estamos separados de Deus, todos nós estamos corrompidos, todos nós estamos sem o temor de Deus. E a pergunta é essa: o que fazer então? Qual é a solução para isso? A única maneira
de você escapar dessa situação, desse diagnóstico terrível que vai levar você à morte, é fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É a única maneira de você e eu escaparmos desse estado miserável em que a Bíblia descreve a nossa situação. O que você vai fazer? Você pode escapar, ou só haverá salvação para você através do plano apresentado por Deus, qual seja fé em Jesus Cristo. João capítulo 6, verso 47. João 6, 47. Jesus afirmou dizendo: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a saída. João 3, 35 a 36. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas às mãos dele. Por isso, observem, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Querido amigo internauta, irmãos queridos, há uma solução para todos nós sairmos dessa situação de miséria, sairmos dessa depravação total. Podemos escapar disso e sermos mais alvos do que a neve, no sangue bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda essa miséria já caiu sobre Jesus. Toda a nossa depravação já caiu sobre Jesus. Não que ele fizesse nada, mas Deus o fez pecado por nós, para que através da justiça de Cristo nós tivéssemos a justiça dele e pudéssemos escapar dessa situação dolorosa que, sem dúvida, Deus, como justo juiz, ele colocou todos debaixo do pecado, judeus e gentios, para usar de misericórdia para com todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Não se iluda, não se iluda. Você é um pecador perdido e você precisa de um Salvador que veio aqui buscar você e salvar você, Jesus Cristo. A única pessoa que pode, na verdade, recambiar você e levar você de volta naturalmente para Deus, com seus pecados perdoados, com a sua vida purificada, é o Senhor Jesus. A única coisa que você pode fazer, e você deve fazer, quando for tocado pelo Espírito Santo, é exatamente isso: crer no Senhor Jesus, e toda essa miséria será transferida para Jesus, e através da justiça de Jesus, Deus poderá justificar você, perdoar você e fazer de você uma nova criatura. Isso sim, você precisa. Não se iluda. Dentro em breve, você estará perante o juiz de toda a terra. E ele vai julgar você de maneira imparcial. E a prova que Deus deu disto, ou seja, de que haverá um juízo, um julgamento. A prova está aqui no fato, capítulo 17, versículo 31, versículo 30 e 31, de Atos dos Apóstolos. Atos 17, 30 e 31. Diz o texto sagrado que Deus deu uma prova a todos os homens, a todo mundo, quando ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez Jesus sentar à sua direita. A ressurreição de Jesus de entre os mortos é a prova de que Deus trará sobre os homens juízo, condenação eterna. Mas graças a Deus que temos um escape, e esse escape se chama Jesus Cristo. Você que está aqui, que é crente em Jesus, está livre dessa condenação. E você que me ouve em qualquer parte desse país, lembre-se disso: há um juiz justo, há um juiz reto, que julgará você de maneira verdadeira, com justiça e com verdade. Mas todas essas coisas aqui, que levam
o homem à condenação, elas podem ser tiradas de sobre o homem por causa do trabalho que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Receba Jesus e o seu caso será resolvido. Deus já resolveu isso. Basta que você se renda a Jesus, creia em Jesus, e Deus mesmo se encarrega, através de Jesus, limpar você, purificar você e fazer de você uma nova criatura, e você não terá nenhum tipo de condenação. Foi isso que Paulo declarou. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus. Esse diagnóstico é terrível, mas a graça de Deus é muito maior do que essa praga toda, essa miséria toda que o texto nos apontou. A graça de Deus é muito maior para nos tirar dessa situação. Deus abençoe você que me ouve nas redes sociais. Deus abençoe você que me ouve aqui no santuário, e que nós possamos dar graças a Deus. Você que é cristão, dê glória a Deus, porque nenhuma condenação cairá sobre você, e toda essa depravação sua já foi transferida para Jesus. Você que é crente, e você está livre de toda e qualquer condenação. Você passará pelo juízo, pelo julgamento eterno, mas sem condenação, porque Jesus, você que é crente, já foi julgado em seu lugar, e você está absolutamente livre de condenação. Prossiga, prossiga, prossiga no caminho da santificação, tornando-se santo cada vez mais, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo mortal em corpos imortais, transformará nossos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você que é crente precisa dar muitas graças a Deus, e você que não é crente, você que ainda não se entregou a Jesus, o seu diagnóstico é terrível, é de morte, é de miséria, mas Deus em Cristo lhe dá a oportunidade desta manhã de você reconciliar-se com Ele, e por Jesus Cristo, Deus põe um fim nesse diagnóstico terrível, lhe dará um prognóstico maravilhoso, ou seja, você será lavado no sangue de Jesus, reconciliado com Deus, justificado pelo sangue de Jesus, e aí você estará seguro eternamente. Deus o abençoe, Deus o ajude, em nome de Jesus. Amém. Som. Meus irmãos, você pode se colocar em pé, por favor, e vamos cantar juntos. Manso e suave, Jesus convidando. Suave, Jesus convidando, chama
Nós estamos agradecidos a Deus por esta palavra de advertência, para que nós nos posicionemos a respeito do pecado que tanto prejuízo traz para a nossa vida, não só nesta vida, mas eternamente. Estamos caminhando para o final. Sabemos que hoje é um dia atípico, precisamos exercer o nosso dever de eleitores, como eleitores, e sabemos que os irmãos terão um dia mais curto. Nós só queremos fazer o aviso aqui da atividade do dia 21, do mês da música. Será às 14 horas e 30 minutos, a partir das 14 horas e 30 minutos, no dia de sábado. Os irmãos estão convidados. Será a palestrante a Louve Elizabeth, e o tema é expressão corporal. O irmão Bruno tem alguma coisa a acrescentar? Isso mesmo? Então vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por esta palavra, por este culto tão abençoador. Ó Pai, nós estamos felizes porque o Senhor, nesta manhã, usou o teu servo para nos advertir do prejuízo do pecado que traz à vida humana e a redenção que nós temos em Jesus Cristo deste grande mal, ó Pai, que tem ceifado almas, tem ceifado vidas, e nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, ó Pai, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, ó Pai, em Cristo Jesus. Ó Deus, nós rogamos para que o Senhor nos dê o senso, como cidadão brasileiros que somos, que o Senhor dê o senso de discernimento ao povo de Deus quanto à eleição, em quem votar, pessoas com reputação cristã, pessoas tementes a Ti, de tal forma, Pai, que eles serão os nossos representantes no governo, nas câmaras, que o Senhor abençoe cada um, ó Pai, que nós possamos ser usados pelo Senhor, para que tornemos este país melhor do que tem sido, ó Pai. Como teu servo disse, uma nação que tem sido atingida pela corrupção, pela maldade, e só o povo de Deus, ó Pai, pode reverter isso, andando no temor do Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos abençoe, nos use, para que possamos, através também do voto, termos representantes dignos do povo cristão, ó Pai. Obrigado por esta manhã, pelo culto que o Senhor nos proporcionou, para que pudéssemos estar aqui com vida, agradecendo a Ti e Te adorando por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esta é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham um domingo abençoado, podem se assentar e com uma oração silenciosa podemos nos retirar. As bocas se abrem.